Olá pessoal, eu estou aqui ao vivo para minha live em comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Bullying, né? Estou dando aquele tempinho famoso para todo mundo chegar, né? Olá, conhecendo o bullying, a gente se conheceu recente, não foi? Conheci um pouco a sua página, seja bem-vindo, já vi que a Yasmin chegou. Eu vou chamar ela já. Anibel, seja bem-vinda, Anibel. Ah, os corações subindo. Vou lhe chamar, tá, Yasmin? Emily, peraí, deixa eu chamar a Yasmin. Bem. Laura, seja bem-vinda. Oi, Olá, tudo bom? tudo e com vocês aí, com todo mundo, né, que tá acompanhando. Tudo em ordem. A gente vai ter uma mistura danada de sotaque aqui. Vai ter Aham, seu sotaque é gostoso, o meu babaianado paulista, minha família é paulista, vai ser uma loucura. mistura boa. Vai ficar bom, é bom, é bom. A diversidade é bom. Seja bem-vindo todo mundo, a Laura, a Florescer. Estou dando aquele tempinho, Yasmin, para a gente poder... Eu também estou com um computador aqui na frente para a gente olhar bem o tempo que a gente entrou, né, para não se perder. Mas hoje a proposta dessa live, para mim, é muito bacana. Eu já vou falar um pouquinho da, da Yasmin, de como é que a gente vai contar como se conheceu. Mas é uma forma da gente conversar sobre o bullying, né? Tentando trazer ideias para o dia a dia. E a gente se conheceu pela internet, né? Vou passar aí a palavra para a Yasmin para ela se apresentar. O projeto muito bacana dela. Ela fala assim, só tenho 17. Aí eu vou dizer o contrário, eu só tenho 46. Fiz agora, eu tenho um bocado. Queria ter esses 17 cheio de propostas bacanas. Mas tem sido um encontro muito bom. Então aí você passa aí a palavra para você falar, né? Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu tenho 17 anos e eu sou a criadora do projeto Conhecimento é Poder. E esse projeto, ele é um evento que é o CRIA Impossível, que eles dão a oportunidade de alunos criarem projetos e esse ano foi voltado a impactos do coronavírus na sociedade. Então, tem diversos temas, diversos problemas que o coronavírus trouxe para a nossa sociedade. E eu escolhi fazer voltado para o cyberbullying. Que por mais que a gente tenha tanto problema durante a quarentena, eu acredito que o cyberbullying tem aumentado bastante e tem sido, sim, um problema que ainda é predominante, tanto com pandemia, tanto sem. Então, antes de eu ter criado o perfil, eu e a minha irmã estava procurando algum pessoal que era especializado, que falava bastante sobre bullying. E a gente achou a página do Levante-se contra o Bullying, que é o projeto da Miranda, e depois a gente encontrou o perfil dela. Daí a minha irmã falou: ah, tu pode chamar ela para vocês trocarem uma ideia, informações. E eu chamei primeiro pelo Camila Miranda, mas daí depois de um tempinho ela me respondeu pelo Levante-se contra o Bullying. Oi. E começou a super conversar e trocar ideias, e daí ela me perguntou como estava funcionando o projeto, e foi muito legal conhecer, assim, sabe, ter esse contato com pessoas de outro estado, que também eu tive outras oportunidades de conhecer mais pessoas por causa do projeto, então foi muito legal para mim poder trocar essa ideia contigo, e para a gente poder trocar esse conhecimento que a gente vem trocando constantemente agora. Tem sido muito bacana. Deixa eu só dizer, se alguém tiver alguma dificuldade para o som, Yasmin, para mim tava com um delayzinho bem de leve, mas eu acompanhei. Aí vocês, por favor, sinalizam, tá bom, gente? Eu ainda não sei fixar o tema, viu? Depois eu vou aprender. Mas eu sei que bota coração, manda pela setinha do avião para avisar as pessoas. A gente tem divulgado a live nesse sentido. É muito bacana, eu fiquei muito encantado com o teu projeto, né? A gente acaba se falando mais de som, né? Não se viu ao vivo, nem no online, mas eu achei muito, muito, muito bacana, porque as minhas páginas se complementam, um pouquinho de cada uma acaba tendo um jeito, um grupo, vamos chamar assim, um tipo de seguidores, uma tem mais professoras, outra tem mais pais, aí eu vou mesclando um pouquinho.
né? E minha ideia com o Levante-se contra a Bullying é que a gente possa justamente trazer esse tema para a vida real, que é o que você acabou trazendo de tão bacana, assim, preocupada agora com o que está acontecendo, né? Na verdade, até você depois me conta que a tua turma, que a tua escola é uma escola aberta e que vocês conseguem ter um cuidado um com os outros, isso é massa. E eu sei todo o seu caminho de esforço, de procurar pessoas para informação, fazendo os posts, assim, a Yasmin é que faz tudo na página dela e dá um trabalho danado, né? Então, assim, ela também está concorrendo a uma bolsa, né? Que é uma coisa bacana, que para ela é importante e ela até fala assim, estudando sempre, né? Que é o sua apresentação. Então, assim, eu estou muito contente, assim, eu tenho encontrado pessoas muito bacanas e estou de fato encantada, não é só porque você fala, tem só 17. Eu digo, meu Deus, se ela tem só 17, o que eu estou fazendo aqui? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, estou tentando, estamos juntos, né? Mas muito bacana. Imagina você com 40 aí. Eu fiz 46 agora mesmo. Você com 46 vai estar muito bacana, seja por que caminho for. Então, assim, eu vi que tem chegando bastante pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei se alguns eu conheço, acho que alguns você conhece, né? Eu vi um convite muito bacana de uma pessoa que acho que é uma amiga sua, uma parceira também do projeto, né? Muito bacana, foi muito gostoso de ver. E a gente fez um roteiro, pessoal, a gente vai deixar aberto para pergunta também, tá? Mas a gente vai falar rapidamente, a ideia é falar o que é o bullying de uma forma resumida, o cyberbullying, e a gente caminhar para o que a gente quer mesmo, que é falar assim, como é que a gente pode pensar no cyberbullying, como é que um professor pode perceber, o que ele pode fazer. Então, eu vou lá numa definição do cyberbullying, e aí depois quem quiser saber um pouquinho mais da teoria e tudo mais, pode me procurar, a página da Yasmin está muito bacana, está muito legal, mas pode procurar nós duas e a gente está aberto, né? Então eu vou dar uma definição bem arrumadinha, né? O cyberbullying compreende todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, causando dor e angústia, e são ações executadas dentro de uma relação desigual de poder. Então, a gente tem 5 características aqui. A gente tem uma agressão, uma atitude agressiva, né? É intencional, então é uma agressão, ela é intencional, ela é repetitiva, ela repete-se, né? Não tem motivação evidente, a gente tem várias desculpas, motivos, é por causa da cor da pele, é por causa da altura, é porque usa óculos, é por causa do sotaque, é porque eu estou em Salvador, tá, gente? É porque é nordestino, é porque é isso, ou porque não é nordestino, então não tem motivo. O mesmo motivo que pode virar motivo de chacota e humilhação, ele pode não ser, né? Então, não tem. A gente entra numa discussão depois muito bacana, mas é outra, assim, de como que algumas coisas da cultura acabam favorecendo ou tentando justificar o bullying, mas não tem motivação. Não é de uma briga, não é de um conflito, né? Ele causa dor e angústia, né? E ele acontece numa relação desigual de poder, que é quando o agressor, por algum motivo, eu gosto de chamar, assim, acho que a gente nunca nem trocou essa ideia tão específica, Yasmin, de um poder simbólico. Por algum motivo, o agressor tem um reconhecimento social do grupo dos pares, que dá a ele ou a ela, menino ou menina. A idade também, não, na verdade tem uma idade um pouco prevalecente, que é 12, 13, 14 anos. Depois dá uma diminuída, mas não quer dizer que some, né? Seja bem-vinda todo mundo, hein? E nessa relação desigual de poder é onde o ciclo o bullying acontece, é onde, como é que a gente faz assim, é quando cai a ficha, né? Quando quem está sofrendo bullying não consegue se defender, não consegue se posicionar, não consegue sair da brincadeira, não basta dizer apenas pare, né? Tem que ser um pare mais assertivo, mais seguro. Então tem que ter essa relação desigual de poder. A brincadeira eu posso fazer com o tempo, com uma intimidade com a Yasmin, ou com... Por exemplo, entrou uma amiga minha aí, que eu acho que ainda está aí, chama Thaís. Eu posso fazer brincadeiras com Thaís que eu ainda não faço com Yasmin, porque a gente tem uma intimidade, eu e a Thaís, que permite. E basta a Thaís me olhar, que eu vou saber que ela não gostou, e eu vou parar.
Então, o bullying não tem isso. O bullying tem uma intenção de deixar o outro numa situação muito constrangedora, né? Falamos uma definição meio básica. O cyberbullying é bullying. Então, tem as mesmas características, só que ele tem estava aqui pensando um efeito, uma amplitude muito maior. Ele é feito através das mídias, não, e-mail, no que o bullying precisa ter o presencial, uma situação, uma fala verbal, um pezinho que é posto toda vez que está passando na escada ou no corredor, uma brincadeira com material escolar ou com outra coisa, né? Piadas no futebol ou na sala de aula e tudo mais. Ele pode ser verbal, pode ser de ignorar, de deixar de falar com as pessoas. O cyberbullying ele acontece por e-mail, por WhatsApp, por Instagram, por todas as mídias tecnológicas, as redes sociais, né? Por isso a história do cyber, que é cibernético pelos recursos, e ele tem uma característica que ele tem uma amplitude muito grande. O efeito dele é muito maior, muito mais danoso do que... Quer dizer, não sei se dá para... Dor é dor, mas ele alcança muito mais. Então o estrago dele é muito mais rápido. Então, no que, por exemplo, eu moro num prédio, algo acontece no prédio e só o meu prédio sabe, quando é numa situação na internet, meu prédio, o prédio da avó de alguém, o prédio vizinho, do outro síndico, vai todo mundo conhecendo, não apenas algo que acontece na escola, né? Mesmo, ele passa os muros do local físico, e aí aquilo, pouquinho, como não dá folga, né? Aí é literalmente 24 horas por dia, de antecipação, de sofrimento, de imaginar como é que vai ser. Você fica muito exposto, né? Acho que a gente fica muito como se tivesse criança pequenininha, quando começa a ficar com vergonha, não se troca mais na frente dos outros, né? A gente fica pelado, sem, né? Muito exposto. E essa é uma questão muito difícil do cyberbullying. Ele é muito rápido, em grande proporção, não dá folga, sabe? A sensação de insegurança é muito, muito maior, né? Por aí, né? Das suas pesquisas também, né, Yasmin? E sabe que agora, no gancho, eu lembrei de outra coisa, que é, obviamente, ter esse uso, né, de materiais e constantemente, como o número de vítimas de cyberbullying vem aumentando, justamente por esse aumento das redes sociais. Então, na pesquisa, eu fiz essa pesquisa e tirei informações de lá. Bom, mais de 60% dos jovens aumentou os casos de cyberbullying, né, durante a pandemia. E esse estudo é por uma universidade de Lisboa, em Portugal, e lá mesmo eles disseram que agora, lá, tanto em Portugal quanto aqui, eles disseram que retornem às aulas, está se tornando maior, porque com aquele aluno que sofreu alguma violência pela internet e tudo mais, ele vai ficar com um certo dano, um medo, um receio de ir para a escola e de encontrar aquela pessoa que machucou ela, né? Sim. Que ofendeu ela. Então, isso está prejudicando toda a sociedade como um todo. Porque se tu parar para pensar, está prejudicando a escola, que está perdendo o aluno, quem sabe, né? Prejudicando os pais também, que vão ter que fazer um esforço muito grande para tentar tirar esse trauma da criança, né? Que vão Yasmin, alguém falou, não sei se é tua irmã ou se é uma gíria, tá travando, é a Emily Paola. Não sei se... pronto. Mas tá travando um pouco, tava esperando dar não sei, será que é aqui ou é aí? Eu acho que não sei se é aqui, porque tava ruim a internet antes. Tem essas coisas, né? Se venta muito, se chove muito, cada cidade tem um jeito. E aí pro sul mais, às vezes, eu tive uma aula que foi cancelada uma vez em função da tempestade, né? Que não tem muito aqui. Aqui não, aqui é vento. Choveu aqui, já é tempestade aqui em Salvador. Choveu muito, atrapalha pra caramba, porque aí a cidade não é tão preparada. Mas eu acho que a gente vai seguindo. Obrigada, viu? A tua irmã. Vou pegar o nome dela agora, já perdi. Obrigada, Emily. Vamos tentar, acho que agora voltou. Então, isso tem essa questão Tem um outro dado também, que tem um canal muito bacana, que é o Helpline. E ele trabalha com a questão da segurança da internet e de dar um apoio de forma anônima. As pessoas entram em contato de forma anônima, não só para a questão de bullying, mas para qualquer
assédio ou violência na internet. Então, desde ameaça, roubo de dados, extorsão. E o SaferNet, ele traz um dado que eu estava lembrando aqui, que eu postei, né? Esse último da sua pesquisa, que eu vou ler com todo detalhe. Isso que é bom a gente estar junto, né? Uma pesquisa que você leu, eu já vou sair atrás, eu trago um outro dado. O conhecimento é poder, a gente se agrega. Tudo vai complementando, né? É. E o Helpline traz o cyberbullying como segundo tema de procura deles. O primeiro ponto, tópico, é imagens pessoais sendo enviadas, né? A questão aí vem, pode ter o sexting ou não e tudo mais. Mas ele permanece. E eu estava muito curiosa, porque eu não estava achando nada falando que tinha aumentado. Eu falei, mas Deus, será que não vai aumentar mesmo? Porque tudo que se falava então, né? Então chegou a notícia que de fato aumentou. E a gente estava conversando um pouco o que pode fazer, né? Porque a Yasmin até relatou comigo uma situação da escola que não é bem caso, mas é a comunicação, né? Como é que a gente pode criar canais seguros entre deixa eu ver aqui, estou olhando, vou olhar minha pesca, que se a gente não está perdendo um pouco isso. Como é que a gente cria o canais seguros entre os alunos, professores, entre todas as pessoas, né? A escola devia ser um lugar de segurança para que a gente se sinta bem, né? E aí a forma como a gente se comunica. Eu fiquei pensando que uma das outras coisas também, Yasmin, quem sabe as escolas podem fazer como um todo, é ensinar como usar a internet, a educação digital. Exatamente. Né? É a cidadania, assim. Que vocês já são mais velhos, mas eu tenho uma filha de 6 anos que sabe mexer, vai ser craque no mexe. Mas a não ser que você ensine a ela como usa, para que o emotions, que carinha que mostra o que ela quer passar de mensagem, como é que ela escreve, se vai ser a frase inteira. Senão ela não vai saber usar de uma forma bacana a internet. Então, assim, uma coisa é ser nativo digital, procurando a expressão, e outra é ser cidadão digital. Né? E as escolas, acho que vão ter que começar a lidar com essa situação de como ensinar a se comunicar. Se escreve em letra maiúscula, é como se a gente estivesse gritando, não é isso? E a sensação do anonimato do cyberbullying, né? Você fez um vídeo bacana de uma advogada falando, né? Da questão do que o cyberbullying, ele também amplifica muito, porque dá uma sensação de anonimato, que é falsa, porque dá para rastrear. Né? Ela bem fala lá, né? Quer aparecer o roxinho? Aqui, ó. Oi. Pronto. Já foi? Ela fica curiosa. Então tem que deixar entrar um pouquinho. Agora ela desfocou aqui. Pronto. E o cyberbullying tem essa questão da sensação do anonimato. A internet dá uma sensação do anonimato da gente poder falar tudo o que pensa. Né? E a gente tem que pensar, se eu falaria isso na rua também. Se eu li um texto recente, se eu puder falar na rua, tá bom. A gente pode falar então na internet. Né? Mas deixa eu pegar aqui um pouco assim. Aí a gente fala dos sinais de uma pessoa que está sofrendo cyberbullying, eu vou trazer os sinais, mas eu e Yasmin já conversamos e concordamos que a gente precisa ampliar essa informação teórica que eu vou trazer mais empacotada. A gente precisa pensar no contexto do online. Mas vamos trazer a informação teórica para a gente ter o conhecimento, né? Eu até separei aqui para não perder, assim, ó. Quem está sofrendo cyberbullying, muitas vezes tem uma mudança, toda alteração é no comportamento. Então, quem é muito quieto e vira mais nervoso, ou mais irritado, ou mais bagunceiro, aí vamos pensar no mundo online, na aula online. Você começa a interromper muita aula, você aperta a mãozinha, você quer usar o chat, você tenta compartilhar a tela. Eu desfoquei aqui. Daqui a pouco volta. Né? Ou aquele que era muito participativo, que sempre acenava, perguntava, que queria ficar mais um pouco, que entrava logo no início da aula, começa a entrar atrasado, um dia participa, um dia não participa. Então, toda mudança de comportamento. Não tem o quieto que é bacana, nem o bagunceiro que é bacana. Né? Não tem juízo de valor. O bullying já faz muito juízo de valor em cima dos outros. Né? A gente não precisa fazer isso. Deixa eu ver aqui, como é que eu limpo aqui a câmera. Aí, só porque eu mexi. Não... Então, toda mudança de comportamento que fica um desafio maior para o professor hoje, porque ele não está tendo, ele está tendo, às vezes, muita gente numa sala só, numa sala virtual, ele não está tendo a interação, uma visão dinâmica da sala como um todo, então ele acaba, às vezes, perdendo algumas coisas.
né? Mas é uma mudança de comportamento, se muda o uso que faz na internet em casa também, então a parceria da escola também está valendo. Por exemplo, não querer fazer parte de grupo, querer mudar do grupo que o professor pediu, então são bem as mudanças de comportamento, né? E aí, como é que o professor pode saber isso se ele não está encontrando no dia a dia? Né? Uma das coisas é o professor já usar a relação que ele tem. Então, pode ser isso. Tem professor que tem boa relação com os alunos e fala pouco, é mais reservado. Tem professor que tem boa relação, fala muito. Tem professor que gosta do papo do futebol. Tem professor que adora falar dos livros. Então, pegar o que cada um já tem e fortalecer. Não esquecer disso nesse dia a dia. Porque a gente estava falando, e a gente falou uma coisa muito bacana. Quem corre atrás do estudo é o aluno, mas aí eu vou colocar, eu até escrevi no Instagram para não esquecer. Mas quem acompanha o aluno é o professor, sempre foi o professor. Que o aluno tem que correr atrás do estudo, concordo. Tomara que todo mundo pense igual. Apoio, na minha opinião, tem que vir agora de estudar e enfim, de informações, eu acho que é o aluno. Mas essa questão mais de o apoio ali, do incentivo, quem sabe, e disso de querer saber se o aluno está conseguindo, eu acho que essa questão vem do professor. E se a gente pega se você continuar estudando aí o bullying, você vai pegar materiais muito bacanas. O que eles falam? Eles falam muito de criar uma mentalidade na escola como um todo, de criar comunidade, não está vindo outra palavra, mas um clima de apoio e que os alunos sejam mediadores entre si. Então, para isso acontecer, você tem que criar espaços de conversa, de convivência, de segurança. Por exemplo, a gente estava conversando fora, né? Que a gente sempre, para a gente estar bem alinhado e não se distrair, né? Porque senão o papo rende. Mas assim, de ter, por exemplo, um profissional da escola, pode ser um orientador educacional, um coordenador, um supervisor. Algumas escolas têm, nas séries mais velhas, professores que são tutores de uma sala ou de outra, como se fosse um líder de sala, né? Mas esse professor, esse profissional que possa, de tempos em tempos, uma vez por mês, usar uma aula para isso, ou chamar os alunos, ou o professor falou, olha, a Yasmin entrava todo dia de manhã cedo pra caramba, ela até fala que tem um irmão pequeno que acorda ela não está mais entrando cedo. Então, inventei, viu? Olha, intimidade. Mas são essas sutilezas pequenas, por exemplo, uma outra coisa, um aluno que o professor elogia, desculpa, eu falei pai, mas pode ser o pai também, mas o professor elogia, e aí o aluno fala, não, professor, não foi bacana, nem fiz tão bom. O aluno começa a achar que o trabalho dele não foi tão bacana. Quando alguém começa a achar que algo que ele já faz, que ele sabe fazer, que ele é bom, já não é mais tão bom, ele não está bem com ele próprio. Provavelmente, a gente não tem bola de cristal, mas provavelmente ele está com uma baixa autoestima. Ele não está conseguindo se reconhecer bacana nas coisas que ele já é bacana, ou ela, né? Então o professor pode dizer, olha, faz um texto, faz uma música, faz um vídeo no TikTok, fulano, você é muito bom. E aí fulano ou fulana fala, não, sou péssimo. Fulano de tal é melhor do que eu. Nem sei, pode ser amigo ou não amigo, mas assim, é uma sutileza que mostra que ele não está tão confortável com algo que ele era confortável, né? Uma habilidade que para ele era boa, bacana. Sim, algo que era fácil fazer deixa de ser fácil, porque já tem um desgaste emocional muito grande. Né? A gente estava falando, talvez o professor também no final fica 5 minutos. Lembrar um pouco do que os professores fazem quando são crianças pequenas. A minha filha tem 6 anos, está no primeiro ano, que é a antiga alfa. Então, às vezes a professora pede ficar 5 minutinhos depois, ou então eu peço, pode ficar 5 minutos? Aí eu falo de alguma coisa que a minha filha achou que eu não estava fazendo, que tinha errado. E a escola dela tem um cuidado com isso. Então ela fica 5 minutinhos, e uma conversa de 5 minutinhos é mágica, né? E aí faz toda a mudança. Esse professor fica 5 minutos, oi Yasmin, eu quero checar aqui um trabalho com você. Não precisa dizer, expor a pessoa mais ainda. Mas nesses 5 minutos perguntar, olha, eu percebi que você está mais calada, você quer contar alguma coisa, está com alguma dificuldade, tá? Né? E aí abrir esse espaço de comunicação para poder dar um apoio, né? Para poder... porque ou ao ter alguém no chat, eu estava comentando com as minhas, às vezes tem algumas escolas que conseguem ter, eu já participei até de alguns cursos que tenha, para o psicólogo, que tem alguém responsável em ver as perguntas.
quando tem um curso que é muito grande, eu até participei de um que eu, professora convidada, tinha um organizador das perguntas, para que as perguntas não se perdessem. Então tinha alguém olhando o chat. Dali, acho que não, era justamente uma coisa sobre convivência. Acho que ninguém ali ia ser desagradável. Mas alguém que possa olhar ali e regular. E aí, quando acontecer algo, trabalhar esse tema. Não pode demorar, porque você perde o tempo. O time, né, que fala em inglês. O que mais? A gente esqueceu alguma coisa, Yasmin, de falar um pouco de... O que mais que a gente... Bom, Tô aqui olhando, se tiverem perguntas, alguma coisa. Tô aqui olhando. Oi? de Que eu não... esquecer, a gente não esqueceu, mas que é importante também lembrar que, às vezes, alguns professores eles não conseguem mexer no chat. Então, o chat é controle, sabe? Então, já que o professor não sabe ver, eu vou ali, eu vou ofender o meu coleguinha, eu vou xingar o professor, eu vou fazer aquilo, sabe? Porque eles não têm noção. Alguns professores ainda não têm noção dessa questão do ambiente remoto, eles não sabem como funciona direito, né? Para se adaptar a isso. Isso é super compreensível, mas de qualquer forma, eu acredito que alguma pessoa, assim, tanto quem sabe um líder de turma ou quem é responsável pela escola, podia ter mais cuidado de dar uma olhadinha no chat para ver se não está acontecendo alguma coisa que possa constranger tanto o aluno quanto o professor. E aí tu Sim. falou outra questão também, que é a questão de, quem sabe fica um pouquinho mais na aula para falar com um aluno específico e não expor ele. O que acontece muito é essa exposição que, por exemplo, às vezes eu fiz um trabalho errado. Por exemplo, me chama a atenção, eu vou me sentir desconfortável. E quem sabe, depois disso, algum colega meu e venha me zoar porque eu fiz um trabalho errado, se sentir melhor que eu, e ela falar pra mim, tu fez o trabalho errado, tu é idiota, isso é eu, sabe? E a questão de ação é o que traz isso à tona, sabe? A intenção do tempo é importante policiar esse quesito, né? Tá cortando um pouco para mim. Não sei se a exposição, eu estou até anotando, eu vi duas perguntas aqui e você trouxe um ponto bem bacana. Eu vou colocar aqui a exposição, estou anotando aqui para eu poder falar, para não esquecer. Mas estava travando um pouco, Yasmin. Daí essa questão da exposição, eu acho que tem que ser policiada, né? Para ter esse cuidado, não expor o aluno, não envergonhar ele Sim. no ambiente remoto, porque isso pode trazer o quê? A desmotivação do aluno aparecer na aula daquele professor e falar assim, olha, eu não vou mais aparecer na aula daquele professor porque ele me ofendeu de alguma forma, ele me envergonhou. Ele não estava lá para mim, ele não estava cuidando, segurando as minhas costas, né? Esqueci, tem uma expressão, né? Tem duas perguntas, eu não estou querendo mexer muito nos botõezinhos, eu não lembro agora quem fez, para eu não derrubar a live, fazer nada assim, mas assim, uma foi da depressão, como evitar o cyberbullying, e aí eu vou colocar, só puxar, que a Yasmin falou uma coisa da exposição, e de uma outra coisa muito bacana que ela fala, que ela já falou em outros momentos nas nossas conversas, que a gente esquece, é um cuidar do outro, né? Chamar a atenção, que é o que eu trago também, que a gente acho que combina bastante assim, que é cuidar das relações interpessoais. Não expor o aluno, quer dizer, não ser algo vexatório, algo constrangedor ao aluno, mas também ao professor. Não é só porque o professor está no lugar de professor que ele não precisa ser cuidado, né? Então, tá difícil para todo mundo, né? Tá difícil ter a paciência de ficar na frente da tela, porque é um saco mesmo, né? Eu fico em cursos, mas eu escolhi ficar nos cursos. Eu não preciso mais ter uma aula constante. As crianças menores, algumas escolas quebram as atividades. Os maiores, não. E tem muito conteúdo ainda. A gente ainda tem uma escola muito conteudista. Então, assim, é um apoiar o outro, um ter paciência com o outro, se imaginar no lugar do outro. Isso da exposição, Yasmin, eu fiquei pensando que às vezes ainda tem uma cultura de que o professor ou o adulto considera que quando ele elogia um aluno ou alguém, é bacana. Porque é um elogio. Não precisa nem ser uma exposição porque o trabalho não foi legal. Mas eu posso dizer, poxa, Yasmin, que trabalho bacana que você fez, não sei o quê. Primeiro, você pode ficar morrendo de vergonha. Não ser alguém que você não queria tanto.
bastava, ele poderia muito bem lhe elogiar também no particular, lhe reconhecer, né, ter o cuidado de você, de não lhe expor demais, mesmo que seja supostamente por algo bacana. E o risco da exposição, quando ela é por algo bacana, ela acaba criando, às vezes, uma competição não tão bacana. A competição, quando ela é coletiva, para ver quem faz mais rápido, ou para quem ganha, ou quando você tem grupos e você está competindo até assim, quem descobre todas as charadas, alguma coisa assim, ela é rápida e ela acaba sendo o grupo apoia, o grupo A se apoia, o grupo B se apoia, e ela vai de um jeito mais dinâmico, não fica marcado uma competição de eu preciso ganhar, o A tem que ganhar do B e vice-versa. Mas quando um professor fica elogiando a Yasmin, a Camila, a Thaís, a tua irmã, ele marca um aluno só, e esse aluno fica muito em evidência, também não é bacana. Não necessariamente é bacana. Ele não está ajudando, e ele faz isso muitas vezes para que os outros alunos se motivem. Pode ser um efeito contrário, né? Eles se desmotivam. Cada um tem sua realidade, sua dificuldade, alguém pode ter que cuidar da casa, ajudar o pai e a mãe no trabalho, não tem tanto tempo para estudar, alguém a internet não é tão bacana para as pesquisas, uma internet rápida, alguém pode ter uma dificuldade, um tempo maior de leitura, uma dificuldade de leitura, alguém pode precisar de óculos e não sabe, e esse professor, esse adulto, vem e joga. Então, acho que a exposição a gente precisa ter cuidado nos dois lados, né? Sempre falar no particular. Por que pressupor que eu elogiar Yasmin, eu estou fazendo algo bacana para ela? Eu posso deixar ela, inclusive, morta de vergonha. Né? Ou ela é tão tímida na sala que ela já sofre bullying e só vou piorar. Né? Exatamente. Isso que eu ia falar agora. Pode aumentar esse negócio de, se o professor acha que aquela aluna é boa, vamos lá, vamos ela, falar mal dela, ou então vamos perturbando ela. Então, tu tem razão no que tu falou. Porque o bullying, eu estava revendo até, desde que a gente pensou nisso, eu tentei procurar informações atuais, né? E falando assim, o bullying trata-se da convivência. Então, é uma situação, esse desequilíbrio na convivência, ela pode acontecer em qualquer momento. Você pode intervir antes, prevenindo, aprendendo a conviver, novas soluções de problemas, aprendendo a se comunicar, falar a frase completa, verificar o entendimento. Yasmin, você falou isso, foi isso que eu entendi. Então, nem sempre a gente sabe conversar assim, né? Mas aí vamos falar um pouco da depressão. O bullying bullying ou cyberbullying, é porque o cyberbullying é bullying do mesmo jeito, mas ele usa instrumentos diferentes, ele usa as mídias, as tecnologias. E aí tem esse efeito ultra mega potencializado, porque uma vez na nuvem, mesmo que eu poste algo que me arrependa, alguém pode ter salvado o vídeo, pode ter feito um print. Então, uma vez na nuvem, a gente já se expôs, ou já foi exposto. Né? Então, ele pode, de fato, levar à depressão. É um dos efeitos, das consequências do bullying, né? Você tem um isolamento. Por isso que a delicadeza de ficar atento neste momento do online. O bullying vai se dar na modalidade cyberbullying, porque é onde os encontros estão acontecendo. Mas porque quando está no presencial, aquele aluno não vai faltar aula. Normalmente ele não vai, ele vai começar a se isolar, ele vai demorar para sair da sala na hora na minha época era recreio, tá? No recreio, no intervalo. Ele vai passar a comer na sala, levando o lanche dele. Antes ele comprava na cantina, ou ele levava o lanche e ficava embaixo da árvore da escola, hoje não mais. O bullying sempre acontece, né, nas escolas, nos lugares, em lugar que não tem adulto. Mesmo quando uma escola tem um esquema bacana de acompanhamento. Porque as pessoas sabem que não é legal. Né? E aí a gente pode entrar numa discussão grande das vítimas, de como que a gente, como plateia, quando a gente vê algo acontecendo para dizer que não é bom. Olha, Yasmin, eu não gosto quando você brinca com fulano assim. E aí eu deixo Yasmin sozinha, largo ela lá. Camila, você... Diga, vá. Uma plateia, né? Uma plateia influencia que aquela pessoa continue fazendo aquilo, continua ofendendo aquela pessoa, porque tem gente que tá achando bonito, tem gente que tá achando legal, tem gente que tá influenciando. Então, enquanto tem um coleguinha lá praticando, o outro vai lá, muito engraçado, mas a pessoa que não acha engraçado. Não. Entende? Ou a plateia acha engraçado com receio de sofrer a mesma chacota ou comentário. Ou a plateia também, às vezes,
ela nunca parou para pensar o quanto que ela pode mudar as coisas, né? A gente pode ter uma plateia, eu estou começando a pesquisar mais específico essas coisas, porque antes eu queria reentender o bullying de uma forma diferente. Porque eu trabalhei em escola ali e eu mesma achava muita teoria, um blá 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 muito chato. Mas aí na minha vivência na escola eu aprendi a colocar em prática junto com os professores, mas via que podia ser mais, que a gente podia fazer mais. Que aí é que eu volto a reler, quando eu viro uma mãe, sair da escola, porque é um ritmo puxado. Então, mas assim, a gente pode ter uma plateia que ela é omissa, que ela é colaborativa, que ela é coautora, ou que ela banaliza, ela não... Até a própria omissão de dizer, olha... eu vou pegar você dizendo assim, Yasmin, eu não gosto quando você brinca desse jeito. Eu posso continuar sendo sua amiga, nós gostamos, sei lá, de dançar, de maquiagem, de roupa, do que seja, de ver filmes, de ler, não importa. Eu não preciso deixar de ser amiga de Yasmin. Aí é um outro ponto. Mas quando ela tá, aqui a gente fala atacada, se ela estiver atacada, abusando alguém, eu saio de perto. Eu deixo o meu recado que essa forma eu não gosto. Vamos pro cinema, ou vamos lá abusar fulano na quadra. Eu digo, eu não vou. Não, porque abusar não é legal. A gente precisa se posicionar e dizer, olha, assim não é legal tratar o outro. Eu não tô brava, não deixei de ser sua amiga. Talvez em algum momento eu deixe. Porque cansa. A mim, pelo menos, Camila, cansa ter um amigo que não combina comigo num jeito de ser mais amplo, né? Então, nesse sentido. Mas assim, a plateia tem muito mais força e é de igual para igual. Que é o que eu achei muito bacana, assim. É alguém na minha idade falando para alguém da minha idade, alguém da sua idade falando para alguém da sua idade. Então, assim, igual para igual, não tem blá blá blá, não tem teoria. Adulto às vezes fala muito chato, a gente fala mesmo. Quando vocês virarem adultos, vocês vão ter o seu jeito adulto de ser. É a etapa, né? Deixa eu falar só. E como evitar o cyberbullying? A gente precisa cuidar das relações interpessoais. É começar na sementinha, é começar tentando ter um professor, conversar das coisas, conversar na família, dizer o que é bacana, o que não é bacana, usar as novelas, as situações que passam na televisão. Se, por exemplo, aí é uma opinião pessoal e profissional misturada. Se está passando uma situação como passaram a médio tempo das escolas em São Paulo e tudo, olha, a gente já viu, a gente já conheceu. Amanhã, se tiver uma notícia nova, a gente se atualiza. Porque as notícias novas demoram para acontecer e às vezes as TVs ficam 24 horas na cobertura, repetindo, repetindo, repetindo. Eu lembro que uma época, nesse dia eu ia, inclusive, participar de uma entrevista, então eu tive que assistir, mas eu fiquei tão mal que foi a última situação lá em Suzano. Mas eu tinha que assistir. Falei, meu Deus do céu, eles repetem a mesma coisa, não trazem nada de novo que a gente possa se situar na cronologia, né? Não tem muito uma razão. O ser humano tem um lado bom, tem a bondade e a maldade. Eu preciso também ter agressão para me defender. Só que a gente tem a cultura. A gente devia ser um ser de cultura que escolhe quando realmente precisa se defender. E eu posso me defender de forma não tão agressiva. Eu posso ser assertivo em vez de ser agressivo, né? Então é ensinar educação digital, ensinar como se comunica, ensinar como responde mensagens provocativas ou não responde. É conversar sobre o cuidado com o outro, é respeitar a fila, respeitar o mais velho, não só porque é o mais velho, mas é porque eu também quero ser respeitado. É a gente se colocar de igual para igual, com limites. Crianças têm limites, adolescentes também têm limites, adultos também, né? Mas assim, a gente cuidar das nossas relações interpessoais para que as pessoas não precisem ser agressivas. Tem umas perguntas aqui, Yasmin, vou tentar abrir aqui. Como evitar o cyberbullying, a depressão. As pessoas estão tentando ter uma estima melhor e vem alguém com Ai, que bacana, abri aqui. Com um comentário maldoso e acaba com a pouca autoestima que a pessoa tem. Foi a Mariana Souza, F. Rosa. Mariana, a gente tem essa questão. E um dia desses vi uma aula muito, muito bacana sobre autoestima. Deixa eu tentar dar uma resumida. A gente, quando é pequenininho, vamos pensar aqui, que desde pequeno, a gente vai construindo
o nosso lugar no mundo na interação com os outros, no reconhecimento. Então, quando minha filha faz algo muito bacana, meus olhos brilham. A gente fala que eu tô de mãe babona. Ela, você tá de mãe babona. Acho que é a cara que eu faço. Quando já algo que não é um comportamento muito bacana, todo mundo, a minha mãe também fazia uma expressão facial que eu já sabia que não foi tão bacana. Pronto. Então, a gente se regula muito pelo feedback do outro, né? E a forma como as pessoas vão construindo o reconhecimento, os elogios, acaba sendo muitas vezes punição, castigo. A gente toma tudo muito para dentro. Em vez de perceber que, assim, o que eu não gostei da minha filha foi porque ela não, quando a gente combina algo, a gente cumpre. Ela não arrumou o quarto, por exemplo. Ela não cuidou da casa como todo mundo tem que cuidar. Eu falo, você é uma irresponsável. Nunca capaz de falar assim, não. Porque quem sabe mais velha, né? Espero que eu não fale, mas assim. Ou você é uma preguiçosa, porque não fez o dever. Na verdade, o problema é que você não fez o dever. Eu não sei nem se... Porque aí, quando eu falo, você é uma preguiçosa, e a gente vai fazendo isso, e essas coisas vão se repetindo, a avó, o vizinho, a gente, o próprio amigo. Eu conheço pessoas que falam no atendimento do paciente de que são... Deixa eu ver como é que eu tiro isso aqui para poder ver, Yasmin. Que fala assim, alguém me falou assim, eu sou preguiçosa. Eu digo, e o que é preguiça? A pessoa não sabia responder. Né? Então, quando a gente toma, eu sou preguiçosa, sou eu, Camila inteira. Com óculos, com brinco, com anel, com meu cabelo pintadinho que eu gosto. Então, se eu falo assim, eu demoro para fazer a tarefa, é diferente. Eu tomo como algo menos pessoal. E aí a construção que a gente vai fazendo da autoestima vai se embolando, sabe? E aí a gente fica acaba dando muito peso pro que os outros falam, porque a gente pega tudo como algo extremamente pessoal. Não sei se deu para acompanhar um pouco aqui, né? Porque a autoestima vem uma conversa bem grandona aí, de coisas até novas para mim, que eu tenho pesquisas novas, estudiosos têm trazido algumas outras questões, né? Mas vem muito isso. E assim, a gente descobriu que... E assim, andar com pessoas que fortaleçam a gente. Essa é uma outra coisa do bullying. Fator de proteção. A família... Não quer dizer que família é organizada, estruturada ou desestruturada. Ninguém sabe definir o que é uma família desestruturada. Uma família que grita muito é uma família que acaba ensinando que o grito resolve. Né? Uma família que conversa é alguém que instrumentaliza a criança para que ela resolva as coisas conversando. Então tem uma probabilidade maior de que alguém que grita muito use isso como recurso para resolver problemas e seja agressivo. Né? Então vamos pensar nisso. Mas a família, rede de apoio, conviver com quem gosta, por exemplo. Se alguém gosta de ir para a igreja ou gosta... Aqui em Salvador, na Orla, na praia, tem um bairro aqui que tem uma coisa de skate. Acho que nem é tão grandona, mas tem uma galera que se junta, bota uns obstáculos, então assim, andar com a turma do skate, tocar sua música, ver filme, tocar na banda da igreja. Aí nessas coisas, igreja, esporte, eles acabam agregando, que é uma coisa bacana, não porque é igreja ou porque é um esporte, porque são comunidades e você encontra pessoas com interesses em comum. Então, você andar e se nutrir dessas pessoas, né? Se afastar das pessoas que não te fazem bem. Na verdade, conviver, mas se fortalecer para ouvir outras coisas bacanas e ter a sua segurança, né? Não sei se eu respondi. Vai lá, deixa eu ver mais. Respondido. A raiva faz as pessoas fazerem bullying. A Mariana Souza também. Olha, Mariana, eu acho de verdade que a raiva, no momento quando a emoção está lá no pico muito alta, até uma excitação, uma alegria quando ela é muito alta, a gente pode fazer coisas de forma impulsiva, né? Mas a raiva a gente acaba fazendo coisas de forma impulsiva e a gente sente raiva quando se sente injustiçado, quando a gente sente que perdeu algo, se sente machucado. A raiva vem para nos proteger. Então é muito provável que eu tente me proteger atacando. Mas aí eu acho que o bullying tem uma confluência muito grande de eu resolver os meus problemas de forma agressiva. Ou eu já sofri bullying também e eu acabo retribuindo porque também é bacana descobrir que tem poder. Que eu estou muito contente de tanta gente, de alguém que já falou, olha que legal que vocês fizeram a live no dia de combate mundial ao bullying. O pessoal tem acompanhado, só de ver 5 perguntas. Acho que Yasmin também, assim, a gente se sente
reconhecido. Então, a gente descobre que tem um efeito bacana, mas eu também posso ter um efeito não bacana. E assim, eu vou falar uma provocação. O lado bom da força do Jedi, né? Eu posso usar para o lado negro ou não da força. Então, assim, o agressor do bullying geralmente é alguém popular, reconhecido, valorizado. É alguém muito bacana. A gente precisa pegar essa habilidade de liderança e usar para o lado bom da força. Ajudar essa pessoa a descobrir coisas boas também que ela sabe fazer. Porque provavelmente ela vem de esquemas que ela aprendeu a resolver na ameaça, na imposição, na agressão, no grito, né? Em recursos de fofoca, de humilhação. Então, ela descobriu que isso funciona e ninguém barrou. Ela vai crescendo, ela vai aprimorando, a gente aprimora habilidades, seja quais forem, né? E ninguém barrou, né? Essa pessoa para que ela... Então, eu não sei exatamente de onde é que se só a raiva. A raiva pode fazer a gente se defender. No ímpeto da raiva, na hora que a onda tá, a emoção tá bem aqui em cima. Aqui, assim, fala tomar caldo, né? Quando a onda é muito grande no mar, a gente se embola, né? Então imagina que é você se embolar muito dentro da onda e se arranhar todo na areia. Então eu dou esse exemplo, assim, você toma um caldo danado, a gente fala assim, que caldo. Quando a onda baixa, você consegue respirar, daí se você está longe do seu pai, do seu mãe, do grupo, né? Então, nesse sentido. Mas nem sei, agora me perdi um pouco aqui. Acho que a gente falou de um pouco das perguntas todas, né? Deixa eu ver aqui. Obrigada, Eva. Aí eu vou fazer um print aqui, tentar um pouco. Deixa eu ver mais um pouquinho. Ah, tava travando, não sei se está cortando ainda. Obrigada, gente. Minha cunhada tá aí, ó. Olha, Aninha, a Yasmin é uma moça de 17, deve ser muito mais alta que eu, né? Porque eu sou filha de uma paulistana de 1,60 m. Meus pais são paulistas com 1,80 m, então eu só cheguei a ter 1,60 m, não passei disso. Né? O Sul, essa coisa que a gente tem dos espaços e dos lugares, né? E a gente cria estereótipos, eu já criei um aqui. Uma ideia pré-concebida, mas assim, pela altura, né? Mas eu não quer dizer nada, porque quem é mais alto ou mais baixo, né? A gente está aqui conversando de tolerância, né? Eu tô só tentando não falar muito rápido do meu sotaque, porque eu sei que o sotaque é puxado. A Márcia falou uma coisa interessante aqui, ó. Falta de oportunidades causa muito descaso. Se a Márcia puder falar um pouquinho mais, né? Alguém foi aluna da mesma professora, Yasmin, ó, aqui, ó. Emily. Então, tem uma coisa muito delicada também dos professores, Emily. Acho que fala Emily, né? Assim que fala? Pronto. Eu adoro nome diferente. Minha filha é com Y, de uma música de rock. Laila com Y, na música de rock. O professor, às vezes, por falta de conhecimento, ou não se toca muito da cena do que está acontecendo. Porque quando o professor vira, ele só vê a bolinha que já passou. Ele não vê quem jogou a bolinha. Nunca. Porque quem joga a bolinha sabe jogar a bolinha. Eu nunca joguei bolinha porque eu ia ser pega na primeira segunda. Eu nunca consegui conversar em sala de aula porque minha voz o professor ouvia. Mas eu também gostava muito de estudar, não. Mas eu, às vezes, sentava no fundão, bagunçava um pouco. Eu baguncei também. Mas eu não podia pirraçar ninguém porque eu era sempre pega. Não é meu estilo. Né? Aprendi a pirraçar entre amigos, que também é bom. Mas vamos lá, o professor, ele acaba, quando alguém faz alguma piada... eu vou pegar assuntos delicados, mas eu sou paulistana de nascimento, mas eu sou baianinha mesmo, então eu sou soteropolitana. Alguém vai e sacaneia aqui algo de Salvador. E vai me abusar, porque sou eu que tô lá no sul e vim de Salvador. Aí o professor fala e repete, eu lembro uma música, eu lembro um meme que apareceu. Quando o professor, até sem querer, sem a intenção, ele acaba autorizando aquela brincadeira. E aí perdeu-se. Aí já foi. No momento em que algum comentário do professor autoriza uma brincadeira, uma piada, já foi. Assim, né, que nem quando a gente fala perder a moral. Então, assim, vale muito a pena os professores ficarem atentos, porque às vezes não é intencional.
Às vezes é uma música que está na moda sei lá, do sertanejo ou do que for, e ele não se toca, ou ele dá uma risada, ou ele não viu acontecer. Então, cabe, é que o adulto às vezes não faz isso, mas assim, dizer, olha, eu não sei o que aconteceu, Yasmin, ou então, ó, Emily, alguma coisa aconteceu na sala? Porque hoje eu tinha que dar o assunto, porque vocês vão ter a prova, ou eu tinha que dar o assunto, porque ele tinha que dar também, ele tem uma cobrança. Mas teve alguma coisa que eu perdi? Teve. E aí ele falou, olha gente, na aula passada teve alguma gozação, eu não quero nem entrar no mérito da gozação, eu não sei como é que fala aí no sul, mas olha, eu quero deixar claro, aqui na minha sala, é assim, 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 assado. Não gosto de brincadeira. Vocês mesmos sabem que se vocês conversarem demais, eu me desconcentro, por exemplo, porque tem professor que não gosta de barulho nenhum, né? Então, que ele retome isso e volte a dizer, olha, aqui eu não aceito. Também não adianta expor o aluno e trabalhar o caso isolado, né? Ele tem que trabalhar com as pessoas, com o apoio da escola. A gente também estava falando isso, não foi, Yasmin? A gente tem 5 minutinhos. De que o professor também não pode ficar sozinho. É muito difícil se só o professor que está dando o conteúdo pedagógico lá na frente no online tem que dar conta de tudo, né? Então, a Yasmin até falou que na escola dela tem um supervisor, não é isso? Que poderia fazer. A gente lembra essa questão para que esses casos de bullying, né, cyberbullying, é super interessante que as escolas busquem trazer, quem sabe, um supervisor para fazer uma visita semanalmente nas aulas do Google Meet, outra ferramenta que a escola usa, né? Para estar ali perguntando, se disponibilizando para os alunos, para criar essa ponte de comunicação, para que os alunos confiem nele e possam dizer, olha, eu estou sofrendo bullying por um colega meu e eu preciso de ajuda da escola, porque infelizmente na minha casa eu não tenho esse apoio. Então, eu acho que é importante a escola também se policiar nisso, tentar sim se importar com os problemas que não aparecem assim só porque a gente está na pandemia, sabe? Eu acho que esse negócio de fazer as visitas no Google Meet e de perguntar, quem sabe passar nos grupos do WhatsApp, né? Do WhatsApp, quem sabe enviar uma mensagem ali e perguntar, olha, se tiver algum problema, eu me disponibilizo para aqui, sabe? Eu acho que é importante ter essa comunicação entre a direção ali da escola, que é quem pode resolver melhor os casos. E o professor se sente apoiado para que ele também tenha uma rede de apoio. E quanto maior a rede de apoio para o aluno, muito melhor, né? O professor sozinho é uma pessoa só. Se a gente tem professor, coordenador, o diretor, né? O professor, ele tem a secretaria, tem recepção, tem a direção, tem a coordenação, cada um tem seu nível de efeito, né? Mas ele não está só. Não é para ele estar só agora também, né? Tem uma outra pergunta que a pessoa falou, eu abri aqui, fiquei com medo, de questão de como é que a gente pode prevenir. Eu acho que é a difusão de um conhecimento, mas tentando fazer o que eu acho que é o que eu e a Yasmin estamos tentando. Se não for, Yasmin, me corrige. Mas de trazer para a realidade. Porque assim, ela levantou várias questões e eu não estou mais na aula online, né? A gente tem um olhar em comum, mas ela tem uma vivência que eu não tenho. Então, também não adianta só o conhecimento teórico do adulto chato. A gente tem que usar e experimentar soluções que façam sentido para quem está na aula, né? A gente estar junto. Eu não perco a minha autoridade como professor, como adulto, ou como uma estudiosa do bullying, por exemplo, né? Eu vou dizer, olha, mas eu já li assim, o assado, e as minhas vai dizer, se ela está dizendo que ela leu, eu vou ler de novo. Pronto. Ela, não, Camila, eu vi aqui mesmo. Aí eu vou dizer, é mesmo, então vamos lá, vamos ler juntas. Eu não tenho problema de dizer que eu errei, né? E acompanhar. O acompanhamento é primordial, a Márcia falou. Então, assim, é a gente levar o conhecimento, mas para quem acha que bullying é um saco, e de uma forma mais próxima. Então, assim, fazer ações, envolver pessoas de igual para igual. Esse movimento da Yasmin é muito bacana. Ela vai alcançar pessoas que eu nunca vou alcançar e não preciso querer alcançar. Eu alcanço outros que ela não vai alcançar, os pais, não sei, mas eu mandei, todo mundo da minha lista amou saber que era parceria com você, ficar encantados. Uma delas está aqui, a Sabrina, é uma mãe, advogada, tal, e que eu vi. Mas assim, a gente vai se complementando, a gente não precisa disputar. Então, assim, a gente não é uma rede de disputa, é uma rede de apoio, a gente está apoiando que quem sabe não tempo de fazer uma pesquisa
saber mais sobre o assunto, que nem eu disponibilizei ali os alguém ler, Cortou entender. agora. Eu acho que daqui a pouco o Instagram vai derrubar daqui uns 2 ou 4 minutos, eu não sei exato, é porque eu entrei um pouquinho depois das 7, porque eu me atrapalhei. Mas é isso, assim, um pouco acho que, não sei se a gente respondeu as perguntas todas, né, que a gente vai continuar um pouco trabalhando. Tem gente que entrou agora, mas travou, não foi, Emily? Travou. Eu vou tentar salvar, então, assim, deixar para a gente continuar conversando, mas é fazer o conhecimento circular de forma mais leve também, né? De forma mais leve, que a gente possa achar soluções e cuidar um do outro. É a gente cuidar um do outro e estar disposto a respeitar. Tá falhando o meu também, né? É o meu também, Márcia, que tá falhando? Né? Um pouco dá. Para mim não tá travando, mas eu acho que, como a gente seu, bem lembrou, o seu trava um pouco para mim, assim, a pausa assim nas falas um pouco assim né? Não sei o de todo mundo, mas a gente vai tentar, eu vou tentar salvar, mas vai ficar falho também, mas não sim, sei sim. um pouco, mas assim, acho que as perguntas, deixa eu ver aqui as perguntas todas. Como evitar? Se eu já sofri bullying, não, eu acho que tentaram fazer comigo, mas eu era meio desligada e muito bem-humorada. Eu sou muito extrovertida, não quer dizer que eu não tenho vergonha. E nem que eu sou ultra mega segura. Eu sofri bullying, toda a plateia tá aqui. Ah, a plateia tá aí? Então que a plateia dá pra saber espalhar, não é bacana. Né? Exatamente. Não é bacana. Camila, eu acho que tentaram fazer algumas situações. Eu tenho algumas vergonhas em função de algumas piadas que fizeram, olha aí, porque eu sou branca, porque eu sou muito branquinha. Meus pais são paulistanos, italiano, português, tal. Vim para Salvador, num condomínio, que as pessoas de Salvador são morenas. Aqui todo mundo é moreno, né? E a brincadeira era porque eu era branca. Olha só. O que não é preconceito. Eu não tenho, assim, deixando claro, assim, eu não sei qual é a vivência. Então, assim, eu não posso falar desse lugar, mas eu estou comentando assim, que como que tudo pode ser desculpa. Então, eu tenho muita vergonha porque me abusavam. Porque eu era branquinha. O que é diferente de quem sofre preconceito. É completamente diferente. E eu reconheço isso, assim, de que eu não sei o que é passar isso na pele. Tá ok? Deixando bem claro. Mas só para comentar um pouco. E acho que muito do meu jeito de desconto não colou, porque eu acho que eu nem sacava muito o que era e foi me cercando de outras formas. Né? Eu tive um jeito de responder, de reagir. Mas a plateia, quem sabe essa plateia hoje, né, ver o movimento todo. Eu acho que também o fato de eu ter tido um pouco, né, que não fechou um ciclo fechadinho do bullying, me fez também pensar nisso, né, que essa plateia se posicione nas próximas e sem julgamento, aceitar as pessoas do jeito que elas são. Não preciso ser amiga, nem amiga íntima, nem amiga de Yasmin, mas eu tenho que respeitar. Dar bom dia, boa tarde, pedir licença, né, não preciso ser amiga de todo mundo, mas eu tenho que respeitar. Agora deu a de adulto chata, né? Dei até uma... A gente fica com muita raiva, Vilma. Né? A gente sim, eu sei até que a gente fica com muita raiva. E tem que defender como você defendeu. Né? E se precisar, a Yasmin fez um vídeo de uma advogada que fala de tirar o print, de guardar, de ter as situações e tentar procurar resolver de uma forma de conversa, assim, sem precisar ir para a parte legal. Mas se precisar, em relação ao cyberbullying, é possível. Né? Tem todo meio. Fazer isso, de procurar, que é um meio tão... que pode não mesmo, entendeu? E agora eu acho que vai derrubar. É um meio radical. Se precisar, que procure. Você tem o seu direito e ele está preservado, ele está assegurado. Isso eu quero colocar. Né? Toda mãe sofre junto, até quem não é mãe sofre, quem é conhecido sofre. Né? Exato. Então, assim, a gente sofre, agora precisa fortalecer, né? O que é uma tunda? Tunda é o quê, Yasmin? É bater, dá uma porrada. A porrada, né? Aí não sei até que ponto a porrada... Vamos assumir assim, dá vontade mesmo, mas eu não sei até que ponto a porrada não vai perpetuar de novo o ciclo. Né? Gostei da tunda, não sei. A vontade a gente tem, mas a gente não faz porque a gente tem certeza de que a gente não quer que aquilo que a pessoa fez com a gente, quem sabe não se repita. Ó, falta 20 segundos, mas deixa eu só dizer, Emily, tá válido querer dar porrada. Aqui eu não pode dar a tunda. E se um dia der, vai ter que ter as consequências, mas assim, também não se culpe, não. Aí você faz uma escolha, né?
Mas assim, a gente tem vontade mesmo, sabe? E se permitir ter vontade e escolher o que acredita ser melhor. Eu tenho 5 segundos, né? Mas se permitir ter a vontade de ficar com raiva e revidar, aí você